O defensor-geral Clodoaldo Queiroz está aqui conosco, já postos à mesa. A gente vai conversar com ele, inclusive, com as suas perguntas que podem ser feitas pelo WhatsApp. Está aí na tela, 99932-2529. 99932-2529. Para me ajudar aqui, sem ele não tem como tocar esse programa. Lorenberg Alves, boa noite, amigo. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, boa noite, telespectador, e muito obrigado por estar conosco mais uma vez nesse programa. Então, antes de passar aqui a bola para o Clodoaldo, quero dizer que você também que está aí nos assistindo ao vivo pelo Facebook, na nossa página da TV Pantanal no Facebook, muito obrigado pela sua audiência. Também você que nos assiste pelo www.gazetadigital.com.br. Então, aguardo sua pergunta aqui, tá? A sua observação, crítica, elogio, enfim, pelo WhatsApp, no Opinião, que vai começar agora com a entrevista com Clodoaldo Queiroz, defensor. Teve aí, dia 19 aí, aquela data alusiva à comemoração, né, que seria para comemorar o dia da Defensoria Pública todo o país. Entretanto, porém, todavia, eu acho que, pelo que eu estou lendo aí nos últimos tempos, não há muito motivo para comemorar. Ou há? Boa noite. Boa noite, Paulo, boa noite, Lorenberg. É um prazer estar aqui para poder falar sobre a Defensoria Pública. Nós temos motivo para comemorar, em parte, porque a Defensoria Pública, ainda que de maneira capenga em relação à estrutura que ela deveria ter, ela tem conseguido levar coisas muito boas para uma parte da população do estado de Mato Grosso, né? Nós hoje estamos atendendo em 39 comarcas do estado, atendemos as maiores comarcas, né? Onde está concentrada a maior parte da população mato-grossense, e essa população, ela recebe os trabalhos que a Defensoria Pública tem a oferecer e recebe muitos benefícios, né? Podemos relacionar diversos benefícios que essas pessoas conseguem oferir graças à Defensoria Pública, que sem a Defensoria Pública elas não conseguiriam de outra maneira, em todas as áreas possíveis, desde situações corriqueiras de família, como um divórcio, um inventário, algo que acontece com todas as famílias, eventualmente, até situações mais drásticas, como um problema de saúde, falta de atendimento, uma questão de vida ou morte, na maioria das vezes resolvido de maneira administrativa pela Defensoria, bom que se diga, evitando a judicialização, que nós trabalhamos também para combater a judicialização. Então, parte da população do Estado tem esse acesso, tem esses benefícios e, com ela, nós comemoramos. Agora, a outra parte da população, hoje ela é desprovida desse serviço e é desprovida desse direito garantido na Constituição Federal. Devido à falta de estrutura. Devido à falta de estrutura, falta de pessoal, nós não conseguimos chegar até essas outras comarcas, desde que a Defensoria foi instalada há 21 anos atrás, 1999, até hoje nós viemos crescendo e paramos no meio do caminho. Então, para essa população, realmente não há motivo para comemorar, há muito ainda a conquistar. Antes de passar aqui para o Lorenberg, qual o orçamento anual, o orçamento real da Defensoria para 2020? 147 milhões de reais, dos quais 124 milhões é consumido com a folha de pagamento, né? Então é a despesa da folha de pagamento. É a menor de todas as instituições chamadas autônomas, é bem menor, não dá nem para comparar. Mas é esse o custo, mas é esses 124 milhões, então ocupam quase tudo, né, dos 10 147. Milhões, 12 milhões. Este ano, nós temos uma despesa, fora a folha de pagamento, nós temos uma despesa anual para manter todos os nossos núcleos no estado todo, de 38 milhões por ano. Nós temos hoje, até esse momento, 12 milhões para gastar no ano todo. Nós temos apenas 1/3 do que a gente precisa para manter a Defensoria. Teria que ter 38 milhões, tem 12. No ano passado nós tivemos 38. Esse ano houve uma redução no nosso orçamento de 38 para 12. O único órgão que houve redução... Ao invés de incrementar, ao invés de incrementar, para quem mais precisava de incremento, né, cortou.
Eu não entendo essas coisas, viu, Lorenberg Alves? O patinho feio, né, de todos os entes aí, que tem orçamento, né? Mas orçamento para falar que tem também, mas para ficar nessa situação assim. E o que eu não entendo, Lorenberg, é que entra ano, sai ano, não é? Os governadores, quando são eleitos, têm ali a Defensoria Pública como alvo de promessa e tudo mais. E na hora de cortar, na hora de... mas estamos em crise, está faltando dinheiro, não sei o quê. Vai na pobre da Defensoria Pública que tão útil é para os mais vulneráveis, principalmente. Ou eu estou errado? Ao contrário, meu amigo Paulo, é o primo pobre da administração pública. Mas nós queremos aqui agradecer muito, a sua presença, viu, defensor? Mas eu gostaria muito, um pouco mais de provocar e estender um pouco mais aquela resposta anterior, a primeira resposta que o senhor deu ao Paulo Coelho, trazendo uma frase que o senhor chegou a mencioná-la em outubro de 2012. Em outubro de 2012, o senhor chegou a dizer o seguinte: a Defensoria precisa ser reconstruída, a casa precisa ser arrumada. Se o senhor fosse provocado hoje, o senhor repetiria essa mesma frase de outubro de 2012? Eu repetiria, mas assim, hoje eu estou num processo de arrumação da casa, né? Nessa época, lá atrás, eu ainda não era defensor geral. Durante muito tempo, na Defensoria Pública, eu participei da parte classista, associativa. Já estive na administração também, muito tempo atrás, como subdefensor geral, número 2, durante bastante tempo, mas mais de 10 anos atrás. E a Defensoria, ela precisava de uma reengenharia grande. E aí eu assumi essa função de defensor geral em janeiro do ano passado. De lá para cá, nós estamos mudando quase tudo na Defensoria Pública em relação à questão administrativa, à gestão. Otimizando o trabalho, reduzindo custos. Isso que permitiu que nós tivéssemos um plano agora, de que já estávamos começando a implementar, de ampliar para mais 30 comarcas o atendimento da Defensoria, ainda que parcial, não completo. Para completo, a gente precisa de ter mais defensores. Mas ainda que sem esses um número maior de defensores, iríamos ampliar para mais 30 comarcas, utilizando de tecnologia, fazendo as readequações, as arrumações que nós estamos implementando. Então, a Defensoria precisa, eu diria isso ainda, mas como eu tive a oportunidade, desde janeiro do ano passado, assumir a gestão da Defensoria, hoje a Defensoria Pública, de janeiro, quando eu assumi, ela está muito diferente. Eu digo no aspecto da gestão administrativa. Na atuação na ponta, o trabalho na nossa atividade fim, dos defensores e defensoras, continua o mesmo. Lorenberg, nós não temos, isso nos satisfaz muito, nós não temos reclamação, em regra, dos clientes da Defensoria. Todo mundo que é atendido pela Defensoria sai satisfeito, quer voltar, leva várias demandas para a Defensoria, recomenda o atendimento. A nossa maior atuação é na área civil, mas na área criminal, por exemplo, tem um fato interessante que a Defensoria atende os presos que já foram condenados, estão lá cumprindo pena, quase todos eles não têm nenhuma assistência, nem de advogado particular, nem de família. A única assistência deles é do defensor que atende o presídio. Por causa disso, é normal a situação de pessoas, isso é fato que eu estou relatando, pessoas que têm advogado particular, vendo o atendimento que a Defensoria presta para o preso que não tem recursos, pedir para ser atendido pelo defensor. Isso é a coisa mais normal do mundo. E aí nós não temos que recusar porque ele já tem um advogado particular, ele não precisa do serviço da Defensoria. Mas eles pleiteiam isso, isso é um dos indicativos para nós da qualidade do nosso trabalho. A reclamação que existe é da falta de defensores, né? Então, que essa culpa não é imputada a nós, porque nós não temos arrecadação, eu não tenho fundos como outras entidades têm, né, que arrecadam e tal. A nossa única fonte de arrecadação é o repasse feito pelo Estado, a chamada fonte 100. Então, se não vem recurso, nós não temos de onde tirar. Então, onde a gente consegue atender e chegar, a gente atende bem, muito bem. Isso continua desde aquela época, isso não mudou, é isso que eu quero dizer. Mas o aspecto administrativo, a organização administrativa da Defensoria de Atividade de Meio, ela vem mudando bastante para se adequar, né, à modernidade, para conseguir atender mais, né, melhor, com menos gasto de recursos públicos. Vamos lá, defensor,
hoje os números da Defensoria Pública de Mato Grosso são quais? Por exemplo, a abrangência dela, ela está presente em quantos municípios, em quantas comarcas em Mato Grosso? Então, o total são 79 comarcas, né, dos 141 municípios. Nós estamos hoje em 39 comarcas, de maneira precisa, e eu não tenho o número exato, mas acho que elas representam algo em torno de 80 municípios, mais ou menos, né? Tem comarca que engloba 2, 3, 4 municípios, tem comarca que é apenas ela mesma, um município, então isso varia bastante. Mas 39 comarcas das 70. Mas estão nativa, vamos chamar assim, Isso. estão trabalhando, Trabalhando, né? E atendendo. Houve corte com essa crise, não só por conta da pandemia, mas já essa crise que alega o Estado e por falta de recursos, a Defensoria teve que fechar alguma dessas defensorias? Nós tivemos um problema orçamentário e é isso que hoje eu estava, antes de vir para cá, eu estava lá no gabinete do governador em reunião com o governador, com o Mauro Carvalho, chefe da Casa Civil, secretário de Fazenda, PGE, para tratar dessa questão. A Defensoria ela teve uma redução no orçamento, então, de 38 milhões para 12 milhões esse ano e é entendido por todos, pela Secretaria de Fazenda, por todo mundo, é um fato esse, que esses 12 milhões eles dariam para custear a Defensoria Pública apenas até o mês de abril, que nossa despesa mensal é 3 milhões de reais. Né? Então, tinha 12. Havia, então, a expectativa, a promessa, né, o combinado já nosso, desde o final do ano passado, com a Secretaria de Fazenda, com o aval da Casa Civil, do Governo do Estado, de que seria encontrada uma solução para isso. A suplementação? Seria... A Secretaria de Fazenda iria apresentar a solução disso. Eu vi falar muito de uma suplementação de 15 milhões de reais. Isso aí foi uma intervenção da Assembleia Legislativa, que quando houve essa redução de 38 para 12, e aí nós estávamos tratando com a Secretaria de Fazenda de que isso seria reposto, suplementação, ou de alguma outra maneira, a Secretaria ainda ia apresentar isso para nós, mas o que é certo é que se sabe que o recurso ia acabar em abril, mas aí a Assembleia Legislativa fez uma intervenção, os deputados todos vendo essa situação da Defensoria, eles aprovaram uma emenda na lei orçamentária, que tinha destinado 12 milhões para a Defensoria, eles fizeram uma emenda aumentando mais 15 milhões. Ainda ia ficar 11 milhões. E o governo repassou? Pelo menos não, aí é isso que aconteceu agora. E nós estávamos contando, então, que esse valor dessa emenda seria crescido para a Defensoria e agora, em abril, acabou os 12 milhões, a gente seguiria com esses 15, que daria até setembro só, né? Porque é 3 milhões por mês, até setembro daria. E aí não houve esse repasse pela Secretaria de Fazenda. Né? Nem com a resposta que o senhor teve hoje lá no gabinete do governador? Não, aí hoje eu fui conversar com o governador, porque eu não estava tratando disso com o governador até então. O governador, a determinação que ele tinha dado em dezembro do ano passado, numa outra reunião como essa, era assim, a Secretaria de Fazenda vai resolver. Então a Secretaria de Fazenda ficou de resolver. Nós vínhamos tratando com a Secretaria de Fazenda. Mas nós achamos que isso seria resolvido automaticamente. A emenda já está aprovada, está em vigor. É só inserir no orçamento do Estado. Isso não foi feito. E nós cobramos a Secretaria de Fazenda, não houve resposta, né? E aí eu pedi para falar com o governador. Agora, em caráter de urgência, o governador nos recebeu hoje e nós expusemos tudo isso para ele, né? E ele determinou que amanhã vai ter uma reunião entre a minha equipe lá da Defensoria, os meus subdefensores, com a Secretaria de Fazenda para definir como é que vai resolver isso. A Secretaria de Fazenda está dizendo que agora a LOA já está pronta, não tem como inserir, estão colocando dificuldades. Rogério Galo, secretário de Fazenda, que aliás já era o secretário de Fazenda do Pedro Táxi, não é? O Galo, a impressão que está ficando aí que há alguma coisa de pessoal aí da sua pessoa para com a Defensoria Pública. A Defensoria Pública está na UTI. Tem que, agora que o governador hoje bateu na mesa, disse que vai ter que resolver, vamos ver se agora, a partir dessa reunião com a Cefaz e a Defensoria, possa sair daí uma boa, pelo menos o pagamento aí desses 15 milhões aí, para chegar até setembro e depois... E depois a gente planejar o resto. Cada dia com a sua agonia, né? Esclarecendo, o governador não bateu na mesa, né? Foi uma reunião força tranquila. De expressão minha. Não, é força de expressão mas ele foi sensível, dizendo, porque não há como você contestar isso. Você tinha 38 de despesa já existente, que gasta todo ano, aí reduz para 12, né? Enfim. Aí ele determinou que fosse feita
apresentada uma solução. Amanhã vai ter essa reunião para sair dali uma solução. Como é que vai ser reposto esse recurso para a Defensoria Pública? Tá certo. Ou está errado? Não sei qual que é a avaliação, mas e aí? Olha, é o primo pobre da administração pública, é o que atende o pobre, justamente aquele grupo de pessoas que não tem como bancar um advogado particular. Quer dizer, tudo isso distancia, mas distancia mesmo, defensor, a justiça, de fato, para muita gente no Estado. Mas eu gostaria um pouco mais de uma reflexão maior do senhor com relação a isso. O senhor falou que são 39 comarcas que são contempladas com a Defensoria Pública em um universo de 79 comarcas. Porém, existem comarcas que tiveram a Defensoria fechada. E em razão desse fechamento, o senhor esteve, em fevereiro, com o deputado estadual Romualdo Júnior, juntamente com uma defensora, que me fugiu o nome agora, e neste encontro foi uma conversa para reabrir 4 comarcas, né? Colnilza, Nova Monte Verde e Porto Esperidião, e teve uma outra, Apiacás. São 4. A minha pergunta é a seguinte: de prático, o resultado prático desta conversa que o senhor teve juntamente com Romualdo Júnior? Então, nós, nesse momento, nós iríamos... essas 4 comarcas estão dentro das 30 que eu me referi anteriormente. Nós traçamos... Das 39, né? Não, são 39 nessa relação aí, que saíram na portaria, dentro das medidas de contenção de gastos, mas dessas, 30 estavam em processo de instalação. Nós não atendíamos, nunca atendemos. Entendi. E nós iríamos abrir esse atendimento agora, como eu disse antes, mesmo sem ter a nomeação dos novos defensores, de maneira parcial, né, com acumulação de atividades, mas nós iríamos atender. Essas 4 estão dentro dessa relação. Nesse momento em que nós tratamos disso, nós contávamos com os 15 milhões. Nós estávamos na Assembleia tratando disso. A Assembleia fez a emenda, aprovou. Na verdade, assim, essa emenda ela foi aprovada pela Assembleia, o governador vetou, por orientação da Secretaria de Fazenda, vetou essa emenda. A emenda... Para aí, defensor, só para que o nosso amigo telespectador possa entender. Ocorreu uma emenda apresentada pela Assembleia, uma emenda de 15 milhões. E esta emenda, aprovada pela Assembleia, foi vetada pelo governador do Estado. É isso foi que vetada, eu entendi. E a Assembleia derrubou. Lá atrás, e aí a Assembleia derrubou, numa votação que o presidente Botelho no dia chamou de histórica, porque foi por unanimidade, todos os deputados da oposição da situação votaram pela derrubada do veto. Tal é a situação de calamidade da Defensoria com essa redução orçamentária. Então, mas a Assembleia derrubou esse veto em fevereiro. E é essa derrubada de veto que gerou, então, uma alteração na lei orçamentária que eu disse antes, que está em vigor, normalmente, está valendo. Só que ela não foi inserida no sistema FIPLAN para nós podermos utilizar até agora. Que é isso que é um trabalho que, no nosso entendimento, é meramente burocrático, que só dependeria da Secretaria de Fazenda fazer. E nós fomos lá conversar com o governador pedindo exatamente isso, que o governador determinasse a Secretaria de Fazenda que fizesse essa liberação. Então, nós tivemos que, quando nós vimos que a Secretaria não liberou esse valor, o nosso orçamento de 2 milhões já acabou. Mês que vem nós não temos como pagar energia, internet, aluguel de todos os nossos núcleos, que estão todos alugados. Quando nós vimos que acabou, aí nós baixamos um ato lá, cortando todas as despesas da Defensoria, suspendendo viagens, suspendendo pagamento, compra de passagem, combustível de carro, parando tudo, e interrompendo essa instalação, que estava em processo de instalação, de 30 comarcas. Então, está suspenso porque nós não temos como pagar o aluguel que estava sendo contratado, por exemplo. Aí, as outras 9 que estão relacionadas aí, essas sim, essas já estavam funcionando. E essas nós suspendemos hoje a manutenção dela fisicamente. Aí tem Vera, Cláudia, mais outras, são 9. Então, nessas 9 comarcas, sim, elas já funcionavam e nós determinamos que vai ter que parar de funcionar, porque senão nós vamos nos tornar inadimplentes com as contas. Agora, eu preciso esclarecer isso. Nessas 9 que nós já atendíamos, nós estamos mantendo o atendimento à distância, como está sendo feito hoje na pandemia. Né? Então, não vai ter um prejuízo para a população hoje, nesse momento. Vamos continuar atendendo
pelo site, o atendimento virtual, pelo WhatsApp, pela videoconferência, normalmente estamos atendendo, não vai haver nenhum prejuízo. Agora, quando passar a pandemia, que voltar o atendimento presencial, físico, né? Se não resolver essa questão sanitária, essas 9, elas vão estar fechadas. E a falta que eu ia fazer é imensurável. Eu vou para um breve intervalo comercial. Aliás, amanhã tem essa reunião aí que o defensor-geral está dizendo aqui, que é uma reunião lá com o secretário de Estado de Fazenda, Rogério Galo, e a gente torce pela sensibilidade aí do Galo, já que o governador já se sensibilizou hoje, direcionando o caminho, quer dizer, agora é com o Galo e com a Defensoria. Porque assim, a Defensoria Pública, não faz muito tempo, houve uma pesquisa nacional aí, a Defensoria Pública, ela é o órgão, a instituição de maior credibilidade no país, a segunda de maior credibilidade, porque ela fica atrás apenas, salvo engano, das Forças Armadas. E assim, as pessoas, especialmente as mais vulneráveis, quando precisam do auxílio judicial, jurídico, procuram a Defensoria, porque é onde sabe que vai ter o acesso e não vai ter nenhum tipo de prejuízo. Ao contrário, essas pessoas vão acabar resolvendo aí e encaminhando as suas respectivas demandas. Vamos torcer então. Breve intervalo comercial, a gente volta já já. Antes, porém, eu quero dizer o seguinte, 99932-2529. Se você tem alguma dúvida sobre a Defensoria Pública, como acessar ou algo do tipo, mande sua pergunta aí, 99932-2529. Opinião dá um tempinho só e volta já já. A gente retoma aqui a entrevista com o defensor-geral, Clodoaldo Queiroz. A gente vai, antes de continuar aqui, eu quero chamar você para conferir conosco agora os destaques que há neste momento no site www.gazetadigital.com.br. Como, por exemplo, esse aí, ó, alimentos vencidos abarrotam depósito da Secretaria de Estado. O Ministério Público Federal, MPF, abriu inquérito para investigar os motivos pelo qual cerca de toneladas de alimentos para merenda escolar estarem com a data de validade vencida nos depósitos da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, CCTEC. CCTEC, mudou agora o nome, né? CCTEC. Essa é uma das informações que está aí no Gazeta Digital, que também traz o seguinte destaque. Pela terceira vez, 2 pesquisadores de Covid-19 vão presos. Mais 2 pesquisadores foram presos nesta tarde de quinta-feira, dia 21, por estarem aplicando aí testes de Covid-19 no bairro CPA 1, em Cuiabá. O homem e a mulher são da Universidade Federal de Pelotas, Rio Grande do Sul. Esse é o terceiro caso de pesquisadores presos em Mato Grosso, confundidos aí como golpistas. Também no Gazeta Digital tem o seguinte destaque, vamos ver aí, ó. Mato Grosso bate novo recorde com 97 novos casos de Covid-19 em um dia, com um aumento de 97 novos pacientes infectados pelo coronavírus. Mato Grosso encerra esta quinta-feira, dia 21, sobe um pouquinho, com 1.187 casos confirmados da Covid-19. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde. Esse é um destaque também que você pode conferir no Gazeta Digital, uma matéria escrita pela Eduarda Fernandes. www.gazetadigital.com.br. Vamos para a participação do telespectador via WhatsApp. Na tela, a pergunta para o defensor-geral. Boa noite, meu nome é Isaías de Várzea Grande. Eu tenho verbas rescisórias para receber da Prefeitura de Várzea Grande desde 2015 e a Prefeitura não paga. A Defensoria pega esse caso? Isaías está perguntando aí, defensor.
A defensoria pega qualquer caso. Não tem nenhuma situação em que a pessoa precise e não possa se socorrer da defensoria pública. Mas há uma divisão de atribuição, porque nós temos também, como temos a justiça especializadas, nós temos a defensoria pública estadual e a defensoria pública federal, né? Então essa atribuição é da defensoria federal, que atende aqui em Cuiabá, ali na Avenida do CPA, a Defensoria Pública da União, que é o nome, e os defensores públicos federais que lá atuam. Mas dívida rescisória é porque vai ser considerado trabalhista, né? Se for verba rescisória, se for algo que tramite na Justiça Estadual, se for verba de servidor público, do regime jurídico do servidor público, enfim, se tramitar pela Justiça Estadual, somos nós. Lá na Defensoria de Várzea Grande, temos um núcleo lá que nós inauguramos esse ano, muito bem instalado. Fica ali perto da prefeitura mesmo, né? Agora fica no IPASE. Mudou? Nós mudamos. Que tinha, era ali perto da prefeitura. Era um núcleo que era muito inadequado para atender a população, né? Mas era perto da prefeitura, né? Agora nós estamos ali no IPASE, num prédio onde tem mais espaço adequado para a população ficar de maneira confortável. Então eles podem procurar lá. Se for algo que deve ser direcionado para a Justiça do Trabalho, aí é a Defensoria Federal. Mas a pessoa pode ir, ou melhor, não precisa ir. Ela entra no site da Defensoria Pública, vai ter um número de WhatsApp lá da Defensoria de Várzea Grande e ela passa o caso dela e vai ser atendida e vai ser orientada. Então, Isaías, só dá uma checadinha aí, de repente é estadual e você pode acessar aí a Defensoria Pública do Estado. Ficou claro aí que exatamente qual que é o vínculo que ele tinha com a Prefeitura. Por isso que pode ser das duas maneiras, né? 99932-2529. Põe na tela aí, por favor. É o Bafo que está por aí? Põe aí de novo. Isso. 99932-2529 para você mandar aí a sua dúvida, a sua pergunta. Vamos ver quem está perguntando para o Clodoaldo Queiroz aqui na tela. Boa noite, gostaria de perguntar ao defensor público se procede uma suposta prática de alguns servidores da Defensoria de Mato Grosso que têm direito a veículo alugado que o servidor financia carro e leva para ser alugado para ele mesmo. Procede a suposta informação, Roberto Rivelino, do CPA2? Não, de maneira nenhuma. Absurdo. Isso é absurdo, seria se fosse verdade, absurdo dos absurdos. De maneira nenhuma. Nunca nem ouvi falar algo desse tipo, mas a Defensoria é um órgão pequeno e nós temos o controle lá de todos os veículos da instituição, de todos os contratos que podem ser realizados e não tem nada nem parecido com isso, absolutamente. Defensor, eu tenho uma pergunta aqui, uma curiosidade, na verdade. Agora, por conta de que o Ministério da Saúde do governo federal, ele assinou, não é, e até publicou um novo protocolo compreendendo a hidroxicloroquina para o uso no tratamento de combate à Covid-19. Se qualquer um dos cidadãos tiver sido acometido aí com essa doença, com esse vírus, e quiser acessar a esse medicamento e de repente não encontrá-lo na rede pública, ele pode contar com a Defensoria Pública para fazer esse encaminhamento jurídico aí, para reivindicar? Ele pode judicializar isso? Pode, enfim, qual que é o papel da Defensoria Pública nesse tipo de auxílio aí? Na sequência, em consonância com o que eu disse antes, qualquer situação que a pessoa precisar, que ela puder resolver isso através da justiça, ela pode buscar a defensoria. Se ela precisar de um medicamento, isso a defensoria faz rotineiramente, precisar de um medicamento e o Estado não fornecer, ela pode buscar a defensoria, se ela não puder pagar um advogado particular, que a defensoria vai fazer o pedido administrativo junto à secretaria, ou o município, ou o Estado, ou a União, se for o caso, cobrando esse medicamento, qualquer que seja. Mas é necessário previamente o laudo médico, né? Então deve haver o laudo médico, o médico dizendo que a pessoa precisa daquele remédio e que é questão de vida ou morte, que é questão de urgência. Porque a defensoria e o judiciário eles só vão intervir nos casos de urgência, nos casos mas é que está o X da questão. A urgência, esse específico medicamento ou essa específica medicação, ela é justamente para evitar o vida ou morte, porque ela, para evitar, para não entubar o paciente, ela tem que ser tomada de acordo com o parecer e até o endosso do Ministério da Saúde é que deve ser tomado logo no início do tratamento. Exato, mas a gente precisa que um médico diga isso. Não, sim, né? o médico vai dizer, pessoa mas aí ele
Com essa prescrição médica, aí sim, a Defensoria encaminha, como eu disse inicialmente, administrativamente, e se for necessário... Está tendo muita demanda por conta da Covid na Defensoria? Não, da Covid não. Né? Nós continuamos tendo as demandas da saúde normalmente. Que me vem à cabeça, nós tivemos 2 casos no estado, onde houve, no momento eram suspeitas, né? Um caso era de Sorriso ou Sinop, não me lembro, que a pessoa estava internada, precisando de um leito de UTI, e o Estado não estava encontrando leito de UTI naquele momento, mas a pessoa ainda não tinha sido diagnosticada com Covid. Porque se houvesse sido diagnosticada com Covid, havia leito para Covid separado, né? Uhum. Mas havia suspeita do médico. O médico escreveu lá no prontuário de que ele suspeitava que poderia ser Covid, mas teria que fazer o exame. A Defensoria interveio nesse caso e conseguiu uma UTI para a pessoa, e depois que foi feito o exame, eu nem sei o resultado, né? Mas então não era um caso de Covid. Hoje, os casos de Covid, nós temos UTIs no Estado, mas esperando... o Estado tem UTI pelo menos na divulgação aqui do boletim da Secretaria de Saúde, há UTI sobrando, mais ou menos mais de 100 e... Só para Covid. Só para Covid. Esse é um problema, na verdade, é um problema do Estado, né, que é difícil, não sei, eu não estou no lugar do secretário de Saúde e do ministro da Saúde, ainda bem. Mas é assim, o Estado de Mato Grosso, temos que reconhecer isso, até porque teve tempo, né, porque a doença aqui ela não chegou de maneira tão avassaladora, então o Estado teve tempo de se preparar, mas nós temos que reconhecer que o Estado se preparou nesse aspecto, né? Nós temos um número hoje de leitos de enfermaria que está programado para ser entregue, e isso tudo com base no que o governador tem anunciado. Mais de 1.000 leitos de enfermaria e mais de 240 leitos de UTI. 269, pelo boletim. Só para a Covid. Recebi aqui do Gilberto Figueiredo, o último boletim. Exato. 269 é o número. Esse número é um número fantástico, porque esse número de UTIs que foram criadas só para Covid é maior do que o total de números de UTI que o Estado tinha na rede pública para todas as outras doenças. E isso é fantástico, porque, segundo o governador tem anunciado, esses leitos vão permanecer após a pandemia. Isso vai revolucionar a questão da saúde em Mato Grosso. Então, por conta disso, os casos em que são diagnosticados como Covid efetivamente, a Defensoria não tem precisado intervir, porque tem leito reservado tanto para a enfermaria quanto para a UTI. Nós continuamos com as outras doenças, né? Agora mesmo lá em Sorriso medicação também, medicamento também. Falta de leito de UTI para as outras doenças e tal, isso continua. Mais uma participação via WhatsApp, que está chegando pelo 999322529. Na tela aqui, defensor, uma pergunta para o senhor. Boa noite. Gostaria de parabenizar a Defensoria pelos atendimentos que ela faz. Durante a pandemia, os trabalhos aumentaram? Eu perguntei isso agora há pouco, mais ou menos isso, né? Pois muitos estão sem emprego e creio que a Defensoria será bastante requisitada nesse período e após a pandemia. Está aí fazendo um foco, uma alusão aí à questão do emprego. O Edivaldo que está perguntando, ele é do Pico do Amor. É exatamente por isso que a Defensoria Pública, a gente diz, ela não pode fechar as portas completamente para a população nunca, em hipótese nenhuma. Em momentos como esse da pandemia ou em qualquer outro tipo de crise econômica, crise sanitária como essa agora, qualquer outra, o primeiro órgão que sente isso é a Defensoria Pública, o aumento do número de pessoas procurando, as pessoas começam a ficar desempregadas, elas começam a procurar mais a Defensoria Pública para resolver todos os seus problemas e assim vai. Nós, então, os núcleos de atendimento da Defensoria, nós temos 54 espalhados pelo Estado hoje, né? Dentro dessas 39 comarcas, nós temos 54 núcleos, nas comarcas maiores tem mais de um. Nós temos, todos esses núcleos de atendimento, eles são locais de aglomeração de pessoas, né? Não tem como a Defensoria estar aberta sem ter muita gente lá para ser atendida. E a maioria, ou grande parte, é grupo de risco para a Covid, são idosos e pessoas que já têm outras doenças que por isso mesmo que elas estão lá na Defensoria. Então, por conta disso, nós tivemos que suspender, por orientação das autoridades de saúde, esse atendimento presencial, para evitar que houvesse essa aglomeração nos núcleos da Defensoria. Então, já foi notificado algum caso dentre os servidores da Defensoria? Já. Quantos? Eu sei de 2. Diretamente, e eles que fizeram o exame, mas assintomáticos. Tá. Fizeram o exame e deu positivo. E aí, então, nós suspendemos o atendimento presencial e criamos as alternativas de atendimento virtual.
tanto pelo WhatsApp, quanto pelo site online. E daqui a pouco nós vamos desenvolver um aplicativo próprio da Defensoria que vai facilitar em muito. Todo mundo tem celular, baixa o aplicativo e ela vai ter todo o atendimento que ela teria lá fisicamente presente, ela vai ter pelo aplicativo. E dessa maneira, nós estamos atendendo muito. Nós estamos atendendo 1.000 pessoas por dia, em média. Né? De forma virtual. De forma virtual. Nós fazemos essa avaliação a cada quinzena e está dando 16, 17 mil atendimentos por quinzena. Então dá 1.000 e poucos somando assim, dias úteis. Você que está assistindo aí a Opinião, aqui nesta noite, o senhor tem o telefone, imagino, de cabeça, também o site para que as pessoas possam acessar e proceder, né, esse atendimento aí, e não ficar na mão nessa época onde há restrição do atendimento presencial. O senhor tem de cabeça aí o telefone? Então, o telefone nosso, ele é um para cada especialidade. Né? Nós não temos um... Como que faz para a pessoa ligar? Através do site. Nós vamos indicar o site, né? Que é? defensoriapublica.mt.gov.br www.defensoriapublica.mt.gov.br Ou se jogar lá na pesquisa Defensoria Pública MT, já vai direto no site também. E aí no site lá na primeira página vai ter duas opções. Vai ter a relação do contato, WhatsApp ou mesmo telefone celular de todos os nossos núcleos de atendimento por especialidade. Defesa da mulher, defesa do consumidor, defesa da saúde ou os núcleos do interior. E não demora para ser atendido para não, imediato. Além dessa opção, lá também vai ter o atendimento online no site, que a pessoa entra lá numa página e abre um atendimento na hora com a outra pessoa. Lógico, esse atendimento online é durante o horário do expediente, mas fora do horário do expediente, agora, qualquer pessoa que precisar e estiver nos assistindo, ela pode entrar lá e já fazer sua demanda, dizer qual é o problema dela, que amanhã, na retomada do expediente, o local para onde ela dirigiu, que ela vai dirigir, qual a especialidade, vão retornar para ela para fazer o atendimento. Isso está sendo feito, está sendo um sucesso para nós. Eficiência, chama-se eficiência. Você pode, então, acessar aí o site e iniciar proceder a sua demanda lá, o atendimento vai acontecer de forma online, professor. Nós temos um telespectador, Paulo. Nós temos ou não temos, minha querida Caroline? Temos. Nós temos um intervalo, segundo a voz do além. Olha, eu quero perguntar também, e no próximo bloco eu vou perguntar para o senhor mais sobre os defensores e também concurso público, previsão, enfim. Falar de concurso público em época de escassez de recursos é complicado, mas se é necessário a gente tem que pelo menos perguntar. A gente vai para um breve intervalo comercial, antes porém eu deixo aí na tela 99932-2529, telefone para você ligar e mandar aí a sua mensagem via WhatsApp. A gente volta já. Público geral, Clodoaldo. Defensores públicos para atender toda a demanda há? Se não há, quantos seriam necessários? E na emenda aí, na sequência aí, a questão de concurso público, tem previsão, não tem? Enfim. Nós precisamos hoje, em Mato Grosso, de ter defensores públicos suficientes para atender todas as unidades do Poder Judiciário. Isso em paralelo com o atendimento à população. Nossa prioridade é atender a população, mas nós temos a obrigação constitucional de atender os processos no Poder Judiciário. E a ausência da defensoria nessas unidades gera um gasto muito alto para o Estado, que é com a nomeação de advogados particulares para fazer o serviço do defensor público. Então, a quantidade ideal de defensores é aquela que permite ter um defensor em cada uma dessas unidades, para acabar com esse tipo de despesa desnecessária para o Estado e a Defensoria fazer o atendimento tanto da população quanto dos processos. Para atingir esse número hoje, nós precisaríamos de ter, ao todo, mais de 300 defensores públicos, que são mais de 300 as unidades do Poder Judiciário que existem hoje. Mas nós não temos esse total de cargos já criados em lei. Na lei que cria os cargos da Defensoria, nós temos 255 cargos criados. Desses 255, nós temos hoje preenchidos 195 cargos. Então, nós temos um déficit hoje de 60 cargos, né? 60 cargos estão descobertos, então nós temos 60 locais hoje onde deveria ter um defensor público atuando e não tem. Nós temos um concurso público ainda em vigor que foi feito 4 anos atrás, no final do ano agora, desde a homologação dele, a homologação do resultado, que é quando começa a contar o prazo,
Ele vai dar 4 anos agora no final do ano, em dezembro. Então, até dezembro é possível fazer a nomeação dos aprovados nesse concurso, que estão aguardando há 4 anos. Tem quantos, mais ou menos, nessa espera Então, aí? pelas nossas informações, tem cerca de 30, de 20 a 30 ainda candidatos aptos, aguardando a serem nomeados. Nós precisaríamos hoje, seria a medida urgente e medida de interesse do próprio Estado, que seria uma medida de contenção de despesa para o Estado, fazer a nomeação desses remanescentes desse concurso ainda, que seriam entre 20 e 30, para amenizar. Daria um alívio grande. Com esse número se a gente conseguir 30 defensores, mesmo tendo 60 cargos vagos, mas se a gente preencher 30, 50%. A gente hoje conseguiria atender todo o estado de Mato Grosso, todas essas comarcas que hoje não todas são as 79? Todas as 79 comarcas, com mais 30 defensores. Olha, mais uma pergunta que está chegando aqui via WhatsApp 99932-2529. A pergunta é a seguinte, Clodoaldo. Vamos ver na tela. Tchan, 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 tchan. Conseguindo a verba com o governador, a Defensoria abrirá em Vila Bela de Santíssima Trindade? Teremos defensores lotados aqui? A Fátima, olha, a Fátima lá de Vila Bela da Santíssima Trindade, primeira capital do estado de Mato Grosso. Ô Fátima, obrigado aí pela audiência, tá? E a todos aí de Vila Bela, muito obrigado pela companhia. E aí, defensoria lá em Vila Bela? Com certeza. Vila Bela nós já iríamos começar a atender agora por esses dias. Se não fosse, primeiro, a questão da pandemia, que atrapalhou esse processo, e agora essa questão dessa não liberação desse recurso pela Secretaria de Fazenda. Se você olhar na relação, creio que Vila Bela está nessa relação das 30 e poucas comarcas. Uhum. Então, Vila Bela, nós já iríamos começar a atender. Hoje, ali em Vila Bela, quem precisar tem que ir em Pontes de Lacerda. Pontes de Lacerda, exatamente. Não está muito perto, né? Não está muito perto. Mas tem Pontes de Lacerda. Por enquanto tem, né? Por enquanto tem. Algumas comarcas que são muito distantes, né, como Colniza, Nova Monte Verde, Apiacás, ali é difícil, porque não tem nenhuma por perto, né? E por isso que a gente quer levar para esses locais, como na reunião com o deputado Romualdo Júnior, né, e com outros deputados que a gente tratou também, nós apresentamos esse plano de expansão dessas comarcas. Aí essas que são da região dele, né, ele fez questão de divulgar o nosso compromisso de fazer a instalação lá, mas esse bloqueio desses 15 milhões fez a gente segurar por enquanto. Professor. Em dezembro de 2019, defensor, o senhor fez duras críticas, mas duras críticas com a advocacia dativa, melhor dizendo, e disse que o valor gasto pelo Estado com este serviço poderia ajudar e muito a própria defensoria. Chegou a ser publicado pela imprensa que em 2018 o Estado gastou com esse advogado particular cerca de 50 milhões de reais. Esses 50 milhões de reais daria uma folga muito grande para a Defensoria, de acordo com as palavras que o senhor mesmo proferiu em dezembro de 2019. O senhor ainda é da mesma opinião ou mudou de opinião? Advogado dativo. Não tem como mudar de opinião, porque quando eu me pronuncio sobre essas coisas da Defensoria, meus pronunciamentos são sempre embasados em fatos, né? Eu nunca falo de acordo com apenas opiniões pessoais que não sejam embasadas em fatos, e por isso que eu falo. Não precisaria de 50, a Defensoria não precisa de 50 milhões hoje, não precisaria passar esses 50 milhões para a Defensoria. Metade disso, 25 milhões, com 25 milhões para a gente poder usar para nomear mais defensores públicos por ano, 25 milhões, nós nomearíamos esses 30 defensores que a gente precisa hoje e atenderíamos todo o Estado e acabaríamos totalmente com a necessidade do Estado gastar com o pagamento de advogados particulares. Mas assim, eu sempre tenho que esclarecer. Eu fui muito mal interpretado nessa época, Lorenberg, porque os advogados, alguns acharam que eu estava criticando os advogados. O presidente da OAB reclamou muito comigo, mas nós já conversamos, né? Hoje ele é um parceiro da Defensoria Pública, nós já esclarecemos, eu espero que eu tenha esclarecido de maneira adequada, deixando claro que os advogados, na verdade, enquanto não tem defensor público em determinada comarca, o trabalho do advogado dativo para a população é essencial, né? E ainda bem que eles estão lá. O que a gente reclama é isso, de
dizer que em todos os governos que se passaram ao longo desse tempo todo, quando a gente pleiteia lá mais orçamento para levar o defensor para lá, dizer que não tem dinheiro para a defensoria, mas tem dinheiro para pagar muito mais caro, muito mais, para um advogado particular lá. Então, nossa crítica em relação a esse sistema que o Estado ainda não conseguiu se livrar dele. Hoje, nessa oportunidade que eu tive lá nessa reunião com o governador, eu falei com ele sobre isso e disse que vou apresentar para ele esses dados concretos, esse número, o quanto o Estado está gastando hoje e o quanto ele deixaria de gastar se ele investisse parte disso na Defensoria Pública. E nessa época, quando eu falei isso também, Lorenberg, houve uma discussão acerca desse número. Muitos falaram, não, esse número está errado, de onde que tirou esse número? Tarará, tarará. Os nossos números, em 2018, no final de 2018, a Defensoria Pública fez uma solicitação formal de informação para vários órgãos, para a Secretaria de Fazenda, para a PGE, para o Poder Judiciário, perguntando qual é o valor que o Estado gasta com dativo. E eu tenho lá, eu não era defensor-geral ainda, foi a administração anterior que fez, mas aí quando eu assumi em 2019 eu peguei esse processo, quando chegaram as respostas. Então eu tenho resposta lá da Secretaria de Fazenda, da PGE falando, nós não sabemos qual é esse valor. Nós não temos como saber, esse valor ele fica misturado com precatórios em geral e tal. Enfim, falaram alguma coisa lá que para mim é um absurdo. É um absurdo a Secretaria de Fazenda dizer que não sabe o valor. E eu tenho ofício lá dizendo isso. E aí o que nós fizemos? Nós fomos na fonte. Eu oficiei, pedi apoio do Corregedor-Geral do Poder Judiciário para que ele orientasse os juízes a atenderem um pedido meu e eu fiz o pedido para cada juiz de cada comarca, essas que não têm defensoria. Quanto que você arbitra aí de honorários por ano, nesses 2 anos e tal? E aí eu recebi, das 40, eu recebi 16 respostas. Os juízes, os outros não fizeram, porque isso dá um trabalho lá, pesquisar, enfim. 16 respostas. E aí nós tivemos, com base nisso, nós tivemos os valores, né? Documentos assinados pelos juízes. Mas 50 milhões com as 16 ou com base nas 16 fiz uma projeção? Com base nas 16 fizemos a projeção. Na verdade, essas 16 têm valores lá que variam de comarca que gastou em um ano 800 mil, 900 mil, as que gastaram menos foi isso, e comarcas que gastaram quase 3 milhões, como a Piacás, em um ano, 3 milhões. Colniza, 2 milhões e 200, mostrei para o governador hoje. Então, somando todas e dividindo pelas 16, deu uma média de 1 milhão e 300 por comarca que não tem defensor. Então, 1 milhão e 300 vezes 40, aí a projeção que a gente fez, vezes 40 dá mais de 50 milhões, dá 52 milhões de reais. Então, com base na informação que os juízes nos passaram, esse é o valor que gera de despesa para o Estado todo ano. Aí, às vezes, eles falam um monte de coisa. A Secretaria de Fazenda, a PGE, não, mas o governo não paga. Paga parte, não paga tudo. Não paga, mas entra no déficit. Quando coloca lá o déficit de 2 bilhões, esse valor está lá inserido. E paga, porque os advogados, isso aí é uma verba alimentar. Eles podem até bloquear na conta do Estado para receber esses honorários. Então, nessa discussão de valores, os nossos valores são com base na informação que os juízes nos encaminharam. Então, isso é fato. Qualquer levantamento, auditoria que for feita vai constatar isso. Então, o Estado gasta isso, tem esse débito lançado de em torno de 50 milhões todo ano, e com 20 e poucos milhões, 25 milhões, a Defensoria resolveria esse problema de uma maneira definitiva, colocando o defensor para atender todas as comarcas do Estado. Defensor, só para completar essa resposta, o senhor tem de cabeça, na região centro-oeste, qual é o estado que não possui esta prática aqui de contratar advogado particular para cumprir uma tarefa que poderia ser muito bem cumprida pela Defensoria Pública, na nossa região, na região centro-oeste? Exato, né? Nós temos exemplos que eu poderia citar no Brasil todo. E aqui na região centro-oeste, o nosso co-irmão aqui, Mato Grosso do Sul, eu também tive a oportunidade de falar isso para o governador hoje. Falei, governador, se o senhor perguntar para o seu colega, governador do Mato Grosso do Sul, como que é o gasto de vocês aí com advogado dativo? Ele vai responder, eu nem sei o que é isso. Não existe essa despesa no Mato Grosso do Sul. E não existe por quê? Porque a Defensoria lá está presente em todas as comarcas, é bem simples, né? A Defensoria lá ela é mais antiga que a Defensoria de Mato Grosso, bem mais antiga. Nós temos 21 anos, eles têm bem mais. E eles já estão em todas as comarcas. Então lá todo o trabalho é feito pela Defensoria Pública, com o salário que o defensor público ganha, o Estado não gasta R$1 a mais para esse serviço. E aqui em Mato Grosso, como a Defensoria não conseguiu chegar ainda nessas comarcas, existe essa despesa, que é uma despesa desnecessária, não precisaria ter, é muito cara e não tem nenhuma justificativa para isso.
E só voltando na minha resposta anterior, que eu acabei falando demais e me perdi, o que eu queria dizer é o seguinte, que quando nós fizemos esse levantamento desses valores, nessa vez que eu falei deles, a primeira vez, em 2018, 50 milhões. Isso era uma caixa preta, é isso que eu queria falar. Até nós conseguirmos esses valores junto aos próprios juízes, então ninguém sabia. Os órgãos do Executivo falavam que não sabia, isso era uma caixa preta. E por isso ninguém poderia ser responsabilizado. Né? Porque ninguém sabia, os governadores anteriormente, ninguém sabia, não foi levado isso para eles, os órgãos do próprio Executivo não fizeram. A verdade é essa. E aí o que nós fizemos, nosso trabalho foi isso, de tornar público esse valor e mostrar para todo mundo. Mostramos na Assembleia Legislativa, mostramos no Executivo, não mostrei diretamente para o governador, foi hoje que eu falei com ele sobre isso, mas mostrei na Secretaria de Fazenda, mostro na PGE, mostro na Casa Civil, mostrei no Ministério Público, em reuniões que a gente teve junto, vários desembargadores do Tribunal de Justiça sabem disso. Hoje, todos têm ciência desses valores. E a partir do momento que o Estado tem ciência desses valores, isso é até um ato de improbidade administrativa. Se qualquer autoridade pública, eu sei disso e não faço nada. Deixo esse gasto sair. Então, a minha obrigação é reclamar, cobrar, eu estou fazendo. E todo mundo vai ter que resolver, porque agora não tem mais o argumento de eu não sei, eu não estava sabendo, ninguém me levou. O nosso trabalho está sendo mostrar esses números para todo mundo. E, inclusive, o pessoal que está aguardando a nomeação do concurso, eles estão fazendo esse levantamento de tudo isso, já solicitaram informações das secretarias, com base na lei de acesso às informações, para, se eles não forem nomeados até o final do prazo, eles já disseram que eles vão fazer representação contra todo mundo, contra mim, que não tenho culpa nenhuma, contra governador, contra todo mundo, por malversação do recurso. Teve uma decisão da ministra Rosa Weber recentemente, ainda no final da gestão do Pedro Taques, ela canetou lá a decisão da ministra do Supremo Tribunal Federal. Pergunta se foi cumprida. Então, assim, a decisão geralmente, quando se faz o recurso, quando se judicializa isso aí, muitas vezes não... mas eu estou falando da parte criminal. Não vai conseguir recurso com isso. Mas você pode responsabilizar a pessoa que está fazendo ter um gasto 10 vezes mais caro do que um outro gasto, consciente, sabendo, e mesmo assim faz essa opção. Tá certo. Eu, particularmente, esse negócio de advogado dativo, respeito todos os advogados, viu, Léo Capataz, aí, da UAB, respeito, mas a gente tem que bater na tecla que o governo tem que garantir esse trabalho do defensor. 30 defensores aí para serem nomeados, serem chamados, e até agora nada, e a defensoria tem que deixar de ser aí o patinho feio ou o primo pobre, como disse o nosso digníssimo aqui, professor Lorenberg. Vou encerrar aqui em 2 minutos perguntando para o senhor o seguinte: o senhor está nos últimos meses aí da sua gestão, do seu biênio, é biênio, né? É biênio. Lá na defensoria. O senhor vai tentar a reeleição com essa situação tão difícil que está lá? Tem argumento para isso, para pedir o voto para os demais defensores? Eu primeiro vou falar aqui do Leonardo, presidente da OAB, é nosso parceiro. Outro dia ele me cobrou lá. Não, a opinião que eu dei aqui foi minha. Defensor, assim... lá em Juína, que está sendo defensor, eu me comprometi. Outro dia ele me ligou, você não falou que ia mandar defensor para Juína? Vou. Então ele está buscando defensor. Então ele é um parceiro nosso, mas ele defende também o direito dos advogados receberem pelo que eles trabalharam. Né? E essa é a luta dele que nós apoiamos. A discussão nem é essa, né? A discussão é o defensor que tem que ter prioridade. Exatamente. Lá na defensoria nós temos um processo lá de eleição a cada 2 anos. Eu vou terminar o meu mandato e desde que eu assumi no início, para mim a visão é bem clara. Se eu fizer um bom mandato, naturalmente eu vou buscar continuar mais 2 anos para continuar fazendo o bom trabalho que a gente vem fazendo, se isso acontecesse. E até agora vinha acontecendo, né? Na Defensoria Pública, eu creio que é meio que um senso comum de que a gente está fazendo uma boa gestão, está fazendo o que tem que ser feito, adotando as medidas que têm que ser adotadas. Agora, se eu tiver as pernas quebradas, porque não recebeu os 15 milhões. Meu orçamento, minha despesa é 38 milhões, eu tiver 12 para gastar e eu não conseguir resolver isso, eu vou entregar o chapéu e vou falar, olha, não dei conta, vem outro aí que consiga chegar lá na Secretaria de Fazenda e resolver, porque eu não consegui. Né? Mas espero que isso não chegue a esse ponto, que a gente está conversando, tentando resolver para não chegar a esse ponto e tudo terminar bem e a gente poder se apresentar novamente para os colegas. Clodoaldo Queiroz, professor-geral aqui de Mato Grosso, muito obrigado pela sua importantíssima entrevista aqui, esclarecedora inclusive, e fica aí esse chamamento aí para o Galo amanhã, tá com carinho a Defensoria. Muito obrigado aí pela sua vinda aqui e pela explanação, as informações que foram prestadas aqui. Obrigado também não tenho nada pessoal contra o secretário Rogério Galo, hoje também ele ficou meio
chateado comigo lá, mas minha falha é sempre institucional, estou falando da Defensoria com a Secretaria de Fazenda. Espero que se resolva tudo amanhã nessa reunião, porque é do interesse de todo mundo que a Defensoria não feche as portas. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando sobre a Defensoria. Abraço para a Márcia também, assessora de imprensa aí da Defensoria Pública. Obrigado pela força aí para essa entrevista. Obrigado também, Lorenberg Alves. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, telespectador. E muito obrigado mesmo, defensor. A sua vinda foi preciosa. Então tá, é isso. Preciosa também foi a sua audiência. A gente espera tê-la novamente amanhã, a partir das 7h30 da noite, aqui no canal 22, TV Pantanal, aqui com o programa Opinião. Amanhã teremos provavelmente uma entrevista com um representante do setor de suinocultura para falar aí os impactos dessa pandemia aí na economia, especificamente da suinocultura no estado de Mato Grosso. É isso. Ótima noite, fica bem, fica com Deus também.